Sejam bem-vindos a mais um painel do Varejo Summit e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o consumidor hiperconectado, a era do consumidor hiperconectado. Meu nome é Anderson, sou gerente de vendas da Otis RM. Estou aqui hoje com o Matheus. Matheus, fica à vontade para se apresentar. Prazer, pessoal. Meu nome é Matheus. Atualmente estou como diretor de digital e experiência do cliente na Tânia Bulhões, mas já passei por vários outros varejos, desde farmácias Pague Menos, Americanas, Betex. Então, acho que vai ser super bom aqui essa troca e é uma honra estar participando de mais outro evento sobre esse tema. Show. Começando o nosso bate-papo, eu queria entrar um pouco no tema do consumidor hiperconectado. A gente está vendo nos últimos anos que o consumidor, cada vez mais, ele tem mais acesso à informação, mais canais de contato com as marcas, mais canais de referência também, né? Como, por exemplo, o TikTok, que vem crescendo de forma absurda aí no Brasil. Como é que tu enxerga que as marcas elas devem se preparar para esse novo momento que a gente está vivendo, que muitas vezes o cliente chega na loja sabendo mais do produto, muitas vezes, do que até mesmo o vendedor conhece daquele produto. Qual é a tua visão sobre essa pauta? Perfeito. Acho que para a gente começar essa discussão, Anderson, acho que um ponto que é importante a gente sempre reforçar, né? Tem várias pesquisas que corroboram sobre esse ponto que você trouxe, que atualmente o cliente tem, em média, de 6 a 8 touchpoints antes de realizar a compra, antes de efetivamente fazer a conversão, né, ali daquele produto, naquela marca. E isso vem aumentando drasticamente nos últimos anos. Saiu de 2 a 4, 4 a 6 touchpoints, agora já está entre 8 touchpoints no mínimo. Então, e cada touchpoint equivale a perda, distração, ruído, né, naquele processo de conversão. Acho que dito isso, aumenta ainda mais a responsabilidade da marca, da empresa, né, do varejo, conseguir trabalhar melhor todo esse seu funil de aquisição, né? Eh, Na minha percepção, o que mais isso já vem de alguns anos, né? A gente já sabe que o nosso custo de aquisição aumenta ano após ano. Uhum. E ele vai ficando cada vez mais concorrido, né? Competitivo, você conseguir manter uma boa rentabilidade. E aí daí que eu conecto com três principais pontos, né? Que eu trago para a gente começar aqui a conversa. Que o primeiro é, sabendo que o seu custo de aquisição está aumentando, você tem diferentes canais de aquisição. Vamos supor aqui, se a gente pegar dois principalmente. Mídia paga, no qual você consegue trabalhar uma boa base, né, para você justamente conseguir trazer uma boa audiência e formar essa audiência, né, ali para o seu negócio. E clientes anônimos fazendo engajamento, conversão deles de leads em clientes via CRM. Se a gente pegar esses dois, né? Hoje a gente tem realmente um desafio grande conseguir manter essa rentabilidade, trabalhar uma boa audiência e ao longo do tempo você conseguir transformar isso em base ativa de cliente. Então, quando a gente vê, né, que a gente tem, por exemplo, vários meios de search entre Google, Meta, TikTok, né, social com influenciadores, quando você vê esse seu panorama de como que você consegue fazer uma boa aquisição de cliente, muitas vezes, do outro lado da base de cliente, quando você transforma esse lead, né, essa audiência em público frio de público quente, em público quente, você começa a ter um outro desafio, que é como é que você mantém essa base qualificada ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você está. Cara, você performou muito bem em vendas naquele mês, trouxe uma boa audiência, conseguiu estruturar bem aquele mídia paga, transformou, né, 40% daquele cliente novo, né, dentro ali da base, mas quando você vai ver nisso na sua safra seguinte, seu balance foi muito alto. Uhum. Então você começa a ponderar isso dentro da rentabilidade. Talvez aquele meu mês de vendas foi muito bom, trouxe um alto nível de clientes novos, mas você não conseguiu reter eles muito bem. Uhum. Né? Então tem aquele false start. A gente vai evoluir mais aqui em outros pontos, mas é mais para introduzir. Então acredito que esse seria um dos principais desafios, a gente trabalhar essa rentabilidade entre mídia paga, por exemplo, marketing digital e CRM, justamente em outros canais, como a gente também vai falar aqui, desde social, influenciadores, e conseguir manter dentro desse seu fluxo de aquisição de clientes, né, de construção de novas audiências para o seu e-commerce, né, para o seu varejo, tanto loja física quanto no digital, principalmente, você conseguir manter esse seu custo, essa sua rentabilidade estável. Hoje você tem que ter um mix, hoje pelo cenário mais competitivo, você tem que ter um mix de campanha mais adequado para você conseguir manter uma rentabilidade,
mais alta dentro do negócio. No passado, e eu digo isso de 5 a 8 anos atrás, você conseguiria trabalhar muito bem com poucas campanhas, com poucos fluxos de aquisição, né? E trazer já uma boa rentabilidade média para o negócio. Hoje não, hoje Sim, você que tem que estar compondo. Por isso que aumentou essa necessidade de social, WhatsApp, principalmente para você conseguir balancear o seu custo de aquisição. sim. Acho que é um ponto ali para a gente começar agora a O varejo, discutir ele, mais. o varejo ele acabou ficando mais complexo por dois principais motivos. Primeiro motivo, o consumidor, ele ficou mais conectado e hoje ele tem vários canais para se relacionar com a gente. E também o momento que a gente viveu de um pós-pandemia, onde a gente viu os custos, principalmente de mídia, que tu falou aqui, se elevarem, né, drasticamente. Está cada vez mais difícil a gente trabalhar a aquisição de novos clientes. E um dos pontos que tu está trazendo aqui para nossa conversa é de que isso se torna ainda mais importante com que a marca ela tenha um mix de canais de aquisição, de venda, para que ela consiga trazer rentabilidade para dentro do negócio. Quando tu olha para esse momento que a gente está vivendo, onde a gente vai ter agora os aumentos dos custos por causa de impostos relacionados à mídia, quanto que tu percebe, como que tu enxerga também que os varejistas que estão aqui nos assistindo no Varejo Summit devem agir para conseguir continuar se mantendo conectado com esse consumidor, mas ao mesmo tempo deixar a rentabilidade dentro do bolso. Que dicas que tu pode trazer para os varejistas para que eles consigam se organizar aí nesse dia a dia? Perfeito, perfeito. Acho que a gente, assim, posso responder, né, esse segundo ponto trabalhando duas principais perspectivas. Acho que a primeira delas é, voltando naquele ponto, né, do mix de campanhas, de como que você trabalha isso dentro do negócio. Acho que a primeira delas, depois a gente vai num detalhe um pouco mais técnico, né, de falar ali mais mesmo ali da estratégia e tudo. Mas o que é o primeiro ponto que normalmente eu costumo falar é, primeiro identifica bem como que tá as suas fontes principais de tráfego e de aquisição no negócio. Se você pegasse e aí depois a gente faz algumas contas aqui juntos, tá? Mas, por exemplo, se você pegar ali, supondo que na média você tem 10 a 15% de busca orgânica, um tráfego orgânico. Se você pegar uma tríade, né, ali principal, se a gente focar mais em search, Uhum. se você precisa já ter todo esse público de intenção de compra, né, qualificado, você conseguir trabalhar bem isso. Se você pegar ali, por exemplo, campanhas de demand generation, que você consegue trabalhar justamente a criação de audiência, para depois você converter isso no seu funil. E se você consegue trabalhar, por exemplo, social, influenciadores que conseguem qualificar mais esse público, aqui a gente já está falando de que o negócio médio hoje, que tem uma boa, né, estrutura de aquisição de tráfego, gira em torno de busca paga de 10 a 15%. Você também tem ali um cross-network trabalhando em torno de 15%, e você tem também ali um social de uma empresa boa, Uhum. tá? Em torno de 8 a 10%. Então, só aqui você já tem mais da metade, 60% do seu tráfego, se você conseguir manter bem essas três principais estratégias, né? Tirando o orgânico. Só que não é simples. Então, muitas vezes o que eu falo de justamente a gente ir balanceando essa criação de audiência, por exemplo, a audiência da sua Black Friday você começou a construir em julho. Sim. E se o varejista não se tocar disso, o CPC dele só vai aumentar durante a sazonalidade. Então, assim, já tem algumas premissas de mercado que você consegue trabalhar para que, por exemplo, é muito mais barato você construir audiência no primeiro semestre do que no segundo. Uhum. Você já sabe que o seu ROAS vai cair médio de 10 a 20%. E mesmo assim, tem varejistas que deixam para acelerar o tráfego Quando três, deveria estar quatro acelerando semanas, antes. enquanto deveria estar acelerando antes. Uhum. Então, muitas vezes, quando eu discuto com algumas outras empresas, enfim, dicas e etc., muitas vezes você tem que se basear nisso. É muito mais inteligente da nossa parte, comercialmente falando, e de investimento financeiro mesmo, você balancear todo esse fluxo de aquisição ao longo do seu ano ou da sua principal sazonalidade, do que principalmente você acelerar forte. Quando você vai entrar forte com seu investimento em mídia, ou engajamento em campanhas, né, para base durante a sazonalidade, é muito mais para você tentar reverter a queda de rentabilidade que você já ponderou, entende? Uhum. Então, assim, trabalhar principalmente esses canais que você já consegue balancear melhor o seu custo de aquisição. Por que que eu trouxe esses três? Porque o seu custo de aquisição de search, demand generation e social, ele é mais barato.
Se você só ficar em certas campanhas, por exemplo, a gente já sabe hoje o custo atribuído de um contato de marketing, Uhum. né? Na ferramenta. Você já sabe ali que vai gerar em torno de 60, 70 centavos. Só que campanhas como essa conseguem te ajudar na tua rentabilidade para tu baratear isso para 10 centavos. Uhum. Então, se você, de 20% do seu tráfego, você consegue trazer essa ponderação no seu custo de aquisição, já começa a ajudar. Então, esse já seria um primeiro ponto. Entende mais como que está sendo essa tua distribuição de investimento de aquisição ao longo do ano. E a gente não está falando só aqui de mídia paga, né? A gente está falando de base de cliente também e outros tipos de campanha. Pondera mais como que está esse teu fluxo de investimento antes da sazonalidade, sabendo que você vai ter nessa queda de rentabilidade e vai aumentar o custo, e também entendendo como é que está essa sua distribuição com o seu mix de aquisição. Então, acho que somando um pouco desses 3 pontos já seria um Um ponto de início para a marca exato, conseguir. entendeu? Sim. E uma das coisas que eu vejo é que o varejista, agora nesse momento que a gente está vivendo, ele precisa ter uma organização de dados. E aí, você, varejista que está nos assistindo aqui, provavelmente você fica pensando, tá, mas o que que significa isso na prática? Porque eu capto dado, mas será que eu organizo isso e eu tenho algo que é acionável? Que muitas vezes o que a gente percebe conversando com os varejistas é que o varejista ele capta muito bem os dados, às vezes, do e-commerce, mas quando a gente vai para a realidade da loja física, que em alguns casos ainda a loja física representa 90% do resultado do Sim, varejista, a base de dados ali é muito ruim. E ela é muito ruim porque a origem dela é o input que o vendedor faz. E o vendedor hoje ele tem incentivos para conseguir com que o cliente forneça o seu dado. Tem gift back para fornecer para o cliente, tem premiações, bonificações, tem, enfim, N benefícios que a marca às uhum, vezes oferece tanto para o consumidor quanto para o vendedor para fazer isso. E ainda assim, muitas marcas acabam enfrentando esse desafio que, quando pega tudo que tu falou aqui e tenta aplicar na prática, não consegue fazer tão bem em cada um dos canais que tu falou, em cada uma das formas de aquisição e rentabilização que tu falou. Então, essa organização de dados, ela é imprescindível. sim. Falando um pouquinho sobre essa organização, essa estratégia de organização de dados, tem algum caminho que tu acha que é mais fácil, um varejista tradicional que está aqui nos assistindo, começar a organizar isso? Que sugestões tu traz para que ele possa conseguir chegar nesse ponto todo que a gente falou aqui, desse mix de campanhas e dessa estruturação de ações mais rentáveis para dentro do varejo? Perfeito. Eu acho que desde quando a gente se entende, né, por varejo, é um desafio qualificação de base, é um desafio de aquisição de dados, né, qualificados, principalmente do lado da loja. Existem várias estratégias, a gente vai comentar aqui algumas, mas eu começaria muito inicialmente, né, reforçando um ponto. Varejo é disciplina. Então, quando você quer trabalhar a mudança de um processo, a implementação de algo novo, quer queira, enfim, eu posso dar aqui um exemplo super simples, assim, para vocês verem o quão a gente conseguiu qualificar a base em um grande varejista no qual eu passei. Quando a gente tenta mudar um processo em loja, é dia a dia. Né? Então precisa realmente ter, só para a gente abrir um parênteses aqui, eu já fechar ele, precisa ter esse cuidado do lado da operação, do Uhum. processo, né, ali do dia a dia. Dito isso, um exemplo muito simples assim que a gente conseguiu, a gente passei por um varejista que estava com um desafio muito grande de qualificação de base de CPF na base. 15% da base do cliente, de milhões de clientes, tinham realmente o CPF qualificado. Mudamos um processo na venda do caixa. Antes de dar o início ali no processo da abertura do caixa e fechar ali a venda ali do cliente, pergunta o CPF. Saímos de 15% para 30% em semanas. Então, são pontos simples que você consegue ir adequando. Mas, de novo, entender primeiro como é essa sua operação, né? Ali na ponta. Vou falar aqui de 3 principais pontos, mas esse seria, né, o primeiro passo de você Sim. entender como é que está ali a sua força de vendas na ponta. Segundo seria a ferramenta. De nada adianta você também estar cobrando uma certa qualificação ou tentar trabalhar melhor essa base, né? Ali na ponta da loja, se você também não consegue entregar uma ferramenta que tem aparatos, né, realmente tecnologia ali para conseguir qualificar mais isso. O que é que eu quero dizer? Já tive casos também que já passei por alguns varejos que
tinha PDV próprio, ou tinha até mesmo PDVs externos, mas que não tinha travas na qualificação. Então, quantas vezes você já viu aquele vendedor na loja querendo fechar rápido ali o processo de venda e coloca qualquer e-mail, Sim. sabe? Digita qualquer telefone. Então, isso vai te realmente prejudicar. Você vai trazer né? Você vai conseguir manter um fluxo de criação de Customer ID, Profile ID ali dentro da tua base, mas você não vai ter aquilo qualificado. E sem aquilo qualificado, você não consegue realmente, né, trabalhar isso em campanhas e rentabilizar. Então, esse é o primeiro grande gap assim que a gente treina, né? Assim, um primeiro grande, como é que eu posso dizer? Primeiro grande buraco ali, ralo mesmo, que, Drena a que drena rentabilidade. a rentabilidade quando você está falando, né, de criação de base, né, assim, de clientes em loja, que é justamente isso, é quando você não tem essas travas da tecnologia e não tem um processo de conseguir realmente unir isso para gerar mais. Porque se você pega um varejista que está com 20, 30%, 40% da sua base não identificada, Uhum. que é uma média que você encontra em muitos varejistas, Muitos. em muitos, 40% da base não qualificada. E quando digo não qualificada, é ter pelo menos um identificador que você consiga fazer, né, alguma campanha, seja por e-mail, seja por um CPF, que você conseguiria qualificar posteriormente. Então, só ali de largada, você já tem 40% ali de quebra, né, ali na rentabilidade. E aí, um terceiro ponto seria justamente como reverter isso. Que a gente já falou, né? Mudança de processo, dar certos benefícios, colocar isso na meta. Então, uma coisa que eu já fiz também em alguns varejos, que é justamente colocar na meta da loja a qualificação da base cadastral. Você ter, por exemplo, toda a carteira, toda a base de clientes daquela loja, qual é o percentual daquela base que tem CPF, que tem e-mail, que tem telefone, e colocar isso dentro da meta da loja, como um Sim. parâmetro para você ponderar comissionamento mesmo, sabe, da meta. Sim. Então, são algumas alavancas que você tem para que você consiga ir trabalhando. Claro que não é algo tão trivial e simples no curto prazo, mas a gente está falando de 6 a 9 meses, você já conseguir reverter, dependendo do tamanho da base, você já conseguir reverter, entendeu? Um bom quadro disso, Uhum. sabe? Já vi companhias, como eu dei aqui um exemplo inicial, de que saíram ali, de conseguiram tirar esses 40% da base não qualificada, não identificada, reduzir para 20% em uns Sim. 9 meses, Sim. sabe? Então, é um pouco disso, assim. Se fosse mais assim do lado prático, eu diria que uma das principais dores é como que a tecnologia como visão de produto, entregando a ferramenta na mão do vendedor, Uhum. né, realmente consegue ajudar mais o processo do dia a dia, na operação da loja, Sim. sabe? A gente fala de consumidor hiperconectado, que o consumidor acaba acessando diversos canais, mas no final do dia ele vai converter ou num canal digital ou na loja física. E muitos vão converter na loja física. Então, acho que o que eu tiro aqui da tua fala principal é instrumentalizar o vendedor ali na ponta, explicar para eles os processos, a importância daquilo e mexer muitas vezes na forma que aquele profissional é medido pode ajudar o varejista a melhorar os seus indicadores para continuar se Exatamente. relacionando com esses clientes hiperconectados que estão hoje aí no mercado. Existem diversas opções, diversas empresas que estão ali para concorrer Soluções com a mesmo. gente, né, no dia a dia, pela atenção do consumidor. Porque o Exato. momento que a gente vive hoje, para quem está nos assistindo, é um momento de disputa pela atenção. Se você não está presente na jornada de compra do seu cliente, provavelmente o seu concorrente está. E aí você muitas vezes está deixando de ganhar dinheiro. E isso é muito ruim, porque no final do dia tu teve todo um trabalho de adquirir, seja com mídia, influenciador, anúncios, enfim, da forma que for. Tu fez uma aquisição de uma pessoa que veio na tua loja e comprou. E naquele momento da verdade de compra, o nosso vendedor não pegar o dado qualificado, coloca em xeque toda a nossa estratégia Tua para o restante rentabilidade. do ano. E não só para o restante do ano, para o restante da vida da nossa marca, porque é um Exato. cliente a menos que a gente vai poder contatar. Linkando um pouquinho com o que tu trouxe no começo da tua fala, tu usou uma expressão de que o resultado que a gente vai fazer agora nesse final de ano começa a ser montado lá no comecinho do ano, quando a gente vendeu pela primeira vez pelo cliente e identificou. Trazendo um pouquinho para o momento que a gente está vivendo de canais, a gente olha cada vez mais o canal de indicação também muito forte, porque a gente olha, por exemplo, TikTok, Instagram, todas as redes sociais. Hoje, o que a gente percebe é que o consumidor ele
busca referências de pessoas que são mais próximas Sim. a ele, e não talvez o que fazia anos atrás, buscando um global, buscando um grande ator, uma grande atriz que estava lá na TV falando que um produto é bom. Como é que tu enxerga essa diferença e se tu tem exemplos nas tuas vivências, seja na Tânia Bulhões ou em outras empresas que tu passou, desse tema dos micro-influenciadores, dos pequenos influenciadores que hoje estão dispersos aí dentro da jornada do cliente? Então, a gente começou o nosso painel justamente comentando sobre a disputa de atenção, comentando que cada vez mais, né, o cliente tem mais touch points ao longo da sua jornada de compra, isso vai ficando mais competitivo. Então, o ponto aqui é que o cliente hiperconectado, a gente já percebe isso há alguns anos, que ele está mudando justamente essa maneira como ele enxerga a marca. Hoje é mais fácil, é mais rentável, é mais barato você fazer a venda de um produto personificando, trazendo uma persona, né, que conecte com a. Antigamente era logo da marca que era a força. Hoje não mais, hoje está sendo muito mais a personificação, principalmente pelas novas gerações, que traz essa hiperconexão muito mais forte no processo de compra. Né? Há anos a gente, alguns anos, né, assim, no médio prazo, há 2, 3 anos, a gente já vem observando cada vez mais essa tendência. Então, acho que esse primeiro ponto é a personificação que a marca tem com esses micro-influenciadores trabalhando isso, reduz seu custo de aquisição. Acho que por dois principais fatores. O primeiro é alcance. Você consegue realmente plugar com públicos-alvos daquele influenciador, daquele seu canal de social, que a marca antes não conversava. Acho que tem esse primeiro ponto e por isso que você consegue reduzir. O segundo ponto é, por mais que você aumente seu alcance, você também vai ter que trabalhar mais o engajamento daquele cliente. Então, muitas vezes, em um primeiro momento, pode realmente inflar a sua base, a sua aquisição ali, né, o seu público frio, Hum. mas que você pode ter um churn maior no médio prazo. Então, é um balanço que você tem que ir vendo, mas que já é um fato realmente comprovado que a conexão de influenciadores, essa aquisição do seu canal de social gera mais rentabilidade, é indiscutível, né? A gente vê N canais também que foram sendo construídos mesmo, né? Embasados em cima disso, como live commerce, né? Quando a gente vê todo aquele boom ali pós-pandemia de alguns outros canais, social commerce, a gente conecta isso com personal shopper. Uhum. Então, campanhas que eu já vi de rentabilidades muito boas, e quando eu falo rentabilidades, fazendo um comparativo, de você ter ali um ROAS médio de 6 a 7 no mercado, né? Um ROAS atribuído médio de 6 a 7. Já vi campanhas de influenciadores conectando direto com consultora digital ou personal shopper, gerando ROIs em torno de 9 a 10. Só porque você já trabalhou a audiência específica daquele influenciador, Uhum. direcionou para um processo de compra que já é mais específico ainda e conseguiu gerar rentabilidade no final. Claro, seu custo de aquisição foi maior? Foi. Só que no final gerou uma rentabilidade maior. Então, são fatores que você vai ponderando, sabe? Eu Sim, acho que esse cliente hiperconectado traz desafios, mas também gera novas oportunidades com outros canais, e o influenciadores é uma sim. dessas. E uma forma que a gente tem hoje de conseguir ter uma visão mais clara de performance é também segmentando os nossos clientes. A gente fala do cliente hiperconectado, mas trazendo um pouquinho para a realidade da marca, a marca precisa ter uma visão muito clara de clusterização de seus clientes, Sim. para que ela consiga olhar aquele perfil de cliente aonde que funciona melhor. A gente vê muitas marcas que trabalham já com essa lógica de recência, frequência e valor, que é uma forma de você clusterizar a base de clientes, mas acabam ainda assim tratando todo mundo igual. Né? Aquele Uhum. cliente VIP acha que o canal que melhor performa para ele é e-mail. Só que às vezes o canal e-mail não performa tão bem. Talvez o personal shopper, no caso aqui que a gente está falando, vai ter uma performance melhor para aquele perfil de cliente que é mais próximo da marca, que tem uma frequência de compra maior do que Sim. o restante da base. Esse é um caminho que eu ainda vejo, Matheus, no mercado, que os times de CRM, os times de digital, até mesmo os times de operações, não estão tão ligados ainda, que aí tem um delta muito grande de receita que pode ser gerado, né? Sim, sim, sim. Esse é um ponto que recentemente também estava discutindo isso em outros momentos, assim, com colegas mesmo assim de mercado, que você percebe. Normalmente eu sempre começo a discutir um pouco mais sobre essa questão de fidelização, utilizar metodologias como RFM, RFV, né, Uhum. e outras. Eu sempre começo com uma pergunta: qual é o percentual de campanhas hoje
Uhum. dentro da sua estrutura, dentro da sua operação, que são ativadas por meio de segmentações de RFM. Hoje, quantas campanhas hoje você segmenta com base naquilo? Eu já vi empresas grandes me responderem 0. Sim. E a gente sabe, porque nós somos desse tipo de mercado, né? Uhum. Então, daí você mostra toda a oportunidade. Você mesmo trouxe um exemplo. Talvez é muito melhor ativar um campeão, segmentar muito mais um cliente campeão por meio de um canal específico de atendimento, mais premium, um personal shopper, por exemplo, ou algum outro canal, uma venda por WhatsApp, caso a pessoa queira mais conveniência, engajar ele por meio de web push ou jornada de navegação do site, do que meramente estar enviando o e-mail que você manda para a base toda. Uhum. Então, assim, eu já vi campanhas saírem de rentabilidade de ROI de 4 vezes para 6 a 8 só em você começar a segmentar entre promissores, em risco, perto de dormir, Uhum. expurgar um pouco mais o seu hibernando, o seu inativo, sabe? Então, assim, o mesmo cuidado que a gente tem com marketing digital, muitas vezes em mídia paga, que a gente tem todas as ferramentas que orientam a gente deveria ter no CRM, com metodologias de engajamento e construção de base ativa de cliente. Sim. E que eu não vejo muito isso, né? Então, o paralelo que eu faço é, você tem todo o cuidado de orientar o seu tráfego pago, né? A sua aquisição aqui de audiências em público frio, público quente, trabalhar um pouco mais o funil na mídia paga. Uhum. E você não tem todo o cuidado de trabalhar todas essas segmentações quando você está falando já com uma base de clientes, né? A campanha, né, a comunicação que você faz com o cliente nativo, hibernando ou perto de dormir é totalmente diferente daquele promissor, daquele potencial fiel. Uhum. Então, assim, só em fazer essas segmentações você já tem um ganho de rentabilidade, Sim. né? E Sim. trabalhar bem isso por canal, acho que esse é o ponto. Claro que tem níveis de maturidade, né, da companhia. Até discuto muito isso também com o mercado, que um paralelo que eu faço, né, que eu até uso uma analogia que eu conheci de um colega meu assim de mercado há anos atrás, que é o mínimo dado viável. Quando você pega aquela sua base de clientes, você não precisa já ir plotar uma análise de RFM direto. Entende primeiro, safra a safra, aquisição a aquisição, como é que pelo menos está seu churn. Se a safra que você trouxe, a gente comentou aqui, né? A audiência que eu vou converter na Black Friday, como exemplo, em novembro, eu comecei a construir meses atrás. Uhum. Então, assim, você já tem um certo norte, trimestre a trimestre, de como é que está o bounce dela. Uhum. Se o seu bounce já estiver maior, mais alto, nos últimos trimestres de quando você começou o ano, você já sabe que a sua safra que vai chegar bem ali no terceiro tri não vai ser tão rentável. Então, isso você se adianta, entende? Não espera só levar pancada naquela rentabilidade. Sim. E assim, o mercado está mais competitivo, o cliente está mais hiperconectado e vai vir aumentando os desafios. Então, acho que é um pouco disso. Aí, linkando todo esse cuidado que você tem na criação de audiência, da mesma forma de como você trabalha sua base de clientes. Eu acho que existe aqui, trazendo um pouquinho para a realidade dos profissionais que estão nos assistindo, profissionais de marketing, de CRM, que se inscreveram aqui no Varejo Summit, existe uma boa oportunidade, porque o que a gente está dizendo para vocês, pessoal, é que o mercado ainda está carente de profissionais que tenham essa visão muito clara do que fazer nesse momento que o consumidor está hiperconectado. Então, o Exatamente. profissional hoje que está trabalhando dentro do varejo, seja numa área de marketing, CRM ou operações, ele precisa cada vez mais ter uma visão sobre métricas claras do que fazer para vender mais e de como analisar essa base de clientes que está hoje extremamente conectada em todos os nossos canais como marca. Falando um pouquinho sobre métricas, tem algumas métricas que tu entende que elas são primordiais para um profissional que está começando neste momento a entrar dentro do varejo ou que já está já está há mais tempo no varejo e quer dar um próximo passo na sua carreira, começar a analisar para mexer o número da companhia? Tem alguma sugestão de métrica para o pessoal estar analisando aí no dia a dia? Claro, claro. Acho que só fazendo um último complemento, Anderson, naquele nosso outro tópico. É o que tem que ficar claro, né, para a turma que está assistindo a gente, do Varejo Summit, é que sem CRM, mídia vira aluguel. É só aquela nossa máxima, vira custo de aluguel. E o que é que eu quero dizer com isso? Você pode ter, e a gente vive, né, escutando do mercado que o funil acabou, mudou muito Uhum. as atribuições, e tudo bem, a jornada realmente hoje não é mais aquela, né, quadrada, né, ali de funil que a gente analisava. Mas se você entender que para você manter o seu resultado,
você precisa estar sempre investindo mais em mídia e tirando um pouco o valor da sua base, vai virar um aluguel muito caro assim, ao longo do tempo. É, uma métrica mesmo que eu sempre comento com o pessoal, para a gente começar, né, esse nosso outro ponto. Como que está hoje o percentual de investimento em marketing dentro da operação ali do e-commerce, por exemplo? Se a gente fosse pegar um e-commerce hoje, né, analisando mais ali a sua DRE ali mesmo, né, o seu resultado financeiro, como é que está esse nível de investimento? Por que que eu começo, por exemplo, com essa métrica? Porque isso vai te dar um norte. Muitas vezes, quando a empresa está em momentos de ramp-up, de crescimento acelerado, né, ou de construção, e aqui a gente está falando de saindo de e-commerce de 20, de 50, de 100 milhões ano, virando, se a gente fosse quebrar aqui em 4 principais estágios, tá, de maturidade de um e-commerce, saindo de 50 a 100 milhões, 200 a 400 milhões, 400 a 800 e acima de 800. Muda muito a maneira como o profissional vai ter que se adequar, como que ele vai analisar, né? Então, vou até dar aqui 4 exemplos que vai direcionar bem. Eu diria que o primeiro seria justamente empresas de crescimento acelerado, aquele e-commerce que está aportando, você entender esse percentual de investimento em marketing é um pontapé para justamente você saber o quão rentável ou não está sendo. Se Uhum. você tiver ali com parâmetros que hoje, parâmetros agressivos, tá? De 13 a 15% ali da sua operação você está investindo em marketing, e você não está conseguindo manter uma boa margem, já seria um farol de atenção, porque nenhuma empresa consegue manter isso mais de 3, 4 anos. Muito caro, de novo, esse custo de aluguel. Então, eu começaria analisando um pouco disso, e em paralelo, né, nessas empresas desse primeiro estágio, seria também entender o seu custo de tecnologia, tá? Começaria com esses dois. Muitas vezes, empresas nesse primeiro estágio começam a fazer trade-offs, né, a tomar algumas decisões de não investir mais Uhum. em certas ferramentas e delegar para outras ou terceirizar para outras e acaba afetando o resultado do médio prazo, olha muito para o curto. Então, muitas vezes, esse percentual de custo de tecnologia acaba te dando esse driver. Se já tiver muito alto logo desde o início, você já tem que ter um ponto de atenção, Sim. sabe? Indo para outros estágios, né? A gente começa, por exemplo, a analisar métricas, como eu te falei. Cara, empresas ali que estão nesse patamar entre 200 a 400 milhões. Se fosse pegar uma nossa de CRM, aqui vou até fugir um pouco mais do clichê, vou ser o mais pragmático mesmo para ajudar, né, todo mundo que está assistindo a gente. Pega ali dentro da sua base ativa, qual é o percentual da base ativa que você engajou no último trimestre? Uhum. Então, assim, você tem 100 mil clientes hoje. Dentro, dentro desse trimestre, você conseguiu ativar, né, engajar pelo menos quantos clientes? 40, 50%? Eu já vi os dois casos. Varejistas que não ativaram pouquíssimo. Uhum. Quando chegou na sazonalidade, quis ativar todo mundo. E aí E quis perdeu o buscar time. rentabilidade. E perdeu o time. E também já teve o contrário. Cliente que não conseguiu manter uma boa frequência de contato com o cliente ao longo do período, chegou na sazonalidade, o cliente já estava muito desgastado e perdeu também todo o fundo do funil, né? A conversão mesmo ali. Então, eu diria isso do lado ali de base ativa, porque quando você olha, isso já vira um primeiro direcionamento muito bom. E também do lado ali de conversão, como que tá, né? De novo, se a gente fosse fazer que empresas ali que tá entre 200, 400 milhões, né? Ali que eu falo de faturamento ano, por exemplo, já tem uma certa maturidade já de base de cliente e tudo. Então, assim, como que tá, por exemplo, as suas segmentações? Como é que tá essas ativações? Como que você está engajando seus clientes? Cliente campeão, como é que tá, né, a ativação que você está fazendo com ele? O promissor. Você já tendo isso, quantas campanhas hoje dentro do seu negócio você segmenta por meio disso? Eu acho que aqui já está um bom início e você vai sempre somando, né? Que você já Uhum. entendeu um pouco mais da sua estrutura financeira, como é que está de investimento. Você vai agora para direcionamento mais de base de cliente, ativação e aquisição. Vamos para um terceiro estágio, por exemplo, de empresas entre, né, 400 a 800 milhões, por exemplo, de faturamento, você já começa a realmente ponderar muito mais custo de aquisição e LTV, se a gente Uhum. fosse falar assim, né? O que é que eu quero dizer, assim, cálculo simples aqui para gente, aqui para eu comentar também, assim, para o pessoal.
Se você tem alguns indicadores, né, para você calcular, e LTV eu tiro mais ali eu trago mais a lógica prática mesmo ali, né, para você sair hoje e calcular, por exemplo. Você pega aquele cálculo, né, aquele período clássico ali para você calcular um LTV de uma empresa 4 anos, por exemplo, né, que o cliente perdura por 4 anos. Sim. Se ele mantiver uma frequência de uma compra ao ano, se você tiver um custo de capital hoje padrão do Brasil de 15%, que é bem alto, né? E se você tiver uma margem de contribuição de 40%, com um ticket de R$ 1.000, a gente já está falando que se você trouxer o cara a R$ 200 a R$ 300, você está tirando um ROI de 2 a 3 vezes. Isso é um ROI excelente. Então, seu LTV, né, o seu CAC pelo LTV acima de 2,5, 3, já está ótimo para o varejista. Então, são métricas ali que nesse período, nesse estágio, a companhia já começa a pedir mais, porque você começa a já precisar conectar margem, EBITDA, por Uhum. exemplo, com indicadores de marketing, com indicadores de CRM. Então, já começa a ficar uma sopinha, né, A visão do profissional ela tem que abrir um ela pouco tem que ir mais. abrindo para justamente você ir podendo conectar. E quando a gente já vai para empresas bem mais maduras, assim, níveis de faturamento realmente muito grandes, aí já começa a ter toda uma conexão entre principalmente, né, a performance do pós-venda, retenção aqui que a gente está falando e experiência. Então, você já começa a conectar a taxa de conversão por campanha, por navegação do cliente específico no site, sabe? Você já começa a falar de personalização, né? Uma coisa que muitas vezes acaba virando ruído para aquele cliente inicial, né? Tipo, vou personalizar a jornada. Você está naquele momento de construir o básico bem feito, sabe? Tentar trabalhar bem aquele dado, qualificar o dado, construir uma boa base. Então, vai mudando muito as prioridades, sabe? Conforme o profissional vai crescendo, Sim. né, ao longo da carreira ou mudando assim, para cada experiência, vai mudando ali a abordagem que ele faz com cada indicador e o nível de relevância também. Sim. Eu acho que nesse painel aqui a gente conseguiu transformar ele quase que numa aula, né? Porque a gente tem uma forma muito prática aqui, pessoal, de conseguir mexer o nosso resultado como varejista nesse momento que o cliente está hiperconectado. Então eu queria te agradecer, Matheus, por todos os ensinamentos que tu trouxe aqui e convidar os nossos ah, e convidar o pessoal que está nos assistindo a colocar em prática. Porque se É colocar em isso. prática, vai melhorar o resultado. Tem muitos passos a passos que a gente trouxe aqui ao longo desse painel, exemplos práticos do que já foi feito em grandes varejos pelo país, que vocês conseguem implementar dentro das suas empresas para conseguir atingir um nível de rentabilidade muito positivo nesse momento do varejo que é tão importante, né? É isso, acho que o prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez o convite. E, de novo, é colocar em prática, é aprender no dia a dia, entendendo também como cada empresa, né, como cada dado, como cada time ali também opera. E sempre trabalhando em cima disso. Acho que, mais uma vez, obrigado e contem comigo para a próxima. Obrigado, pessoal.